Amém? Estar na casa de Deus é uma alegria, né? Como diz o salmista, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos que ter sempre a expectativa de que o domingo chegue e comece uma nova semana na presença de Deus, né? Uma semana abençoada, uma semana vitoriosa. Não quer dizer que a gente não vai enfrentar lutas ou dificuldades, mas significa que o Senhor renovará o seu cuidado sobre nós, porque o Senhor é fiel, bondoso e misericordioso. Amém? Então você fez a melhor escolha da semana, que é começando essa semana na presença de Deus. E o Senhor vai falar com você por meio da sua palavra. Eu peço que você abra comigo a sua Bíblia, na carta que escreveu Paulo aos Efésios, exatamente no capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 18. Nós estamos falando sobre a série Conhecendo Melhor o Espírito Santo, conhecendo melhor a pessoa bendita do Espírito Santo. E já temos falado bastante sobre ele, mas hoje em especial, vamos nos deter aqui na orientação do apóstolo Paulo, que ele diz na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Amém? Que maravilha, já está até na tela. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem ou devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Vamos orar? Pai querido, mais uma vez te pedimos, ilumina o nosso coração para entender a Tua palavra. E entendendo, Senhor, nos capacite a vivê-la. Porque eu creio, Senhor, que o cristianismo não é uma religião apenas de palavras, mas é de uma experiência contigo. É de contigo andar, Senhor. Como o teu servo Jó uma vez disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Nós desejamos, Senhor, uma experiência mais profunda, verdadeira, impactante. Uma experiência transformadora, Senhor. Uma experiência que nos liberte de dogmas e preceitos de uma religião que é vazia e nos leve, ó Deus, a um relacionamento profundo, impactante com o Senhor. Porque esse mundo, Senhor, precisa de homens e mulheres que brilhem como luz no meio das trevas, como sal no meio da terra, Senhor. E viemos aqui, Senhor, para receber a Tua palavra, porque essa palavra, ela é poderosa para transformar a nossa vida. E fala mais uma vez, Senhor, eu te peço. Fala porque os Teus servos ouvem. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Deixe o Espírito Santo te encher, irmãos. É o tema dessa noite. Deixe o Espírito Santo te encher. E por que esse tema é importante? Porque, primeiro, ele está baseado no texto bíblico. Nós vamos falar um pouco melhor sobre isso. E também, irmãos, como eu já adiantei até na minha oração, eu creio que o cristianismo é mais do que ritos que se segue, teorias que se aprende, doutrinas que se assimila, é mais do que isso. O cristianismo é mais do que você vir à igreja no domingo e ouvir um sermão e participar de algumas músicas e canções. É mais do que isso. O cristianismo é mais do que você fazer parte de uma igreja, ser membro dela. É mais do que isso. O cristianismo, ele envolve, irmãos, uma experiência com Deus. Não é apenas assimilar a verdade, mas é viver a verdade. É ser transformado pela verdade. Como o próprio Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. A partir do momento que eu tenho contato com a verdade, que é a revelação da palavra de Deus baseada em Cristo, essa verdade transforma a minha vida, ela muda a minha existência. E quando eu olho para a Bíblia, em especial para a vida dos 12 discípulos de Jesus que caminharam com a verdade encarnada, que é o próprio Jesus,
A Bíblia fala, irmãos, que eles foram durante 3 anos e meio ensinados diariamente pelo próprio Jesus Cristo. Diariamente. Esses homens beberam da fonte. Esses homens tiveram a oportunidade de ouvir coisas extraordinárias da boca do Mestre. Durante 3 anos, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu e outros discípulos caminharam com Jesus e puderam ouvir, irmãos, coisas que nós não tivemos o privilégio de ouvir. Porque nem tudo que Jesus ensinou e falou está escrito aqui na palavra de Deus. Ele falou muito mais. Mas eu também percebo que nos momentos mais difíceis, quando Jesus mais precisou deles, quando ele foi crucificado, quando ele foi ali passando pela paixão, no momento de maior angústia, ele não teve os discípulos ao seu lado. A fé daqueles irmãos fraquejaram. É uma fé que foi inconstante, é uma fé que foi frágil. E por que isso, irmãos? Porque eu tenho comigo que o Evangelho é mais do que apenas você entender a verdade. Você tem que ser transformado por ela. Entenda uma coisa. Pedro, por exemplo, era um homem que caminhou com Jesus durante 3 anos e meio, aprendeu diretamente com Jesus, mas no momento mais difícil, quando ele mais precisou demonstrar a sua convicção, o que ele fez? Ele nega Jesus 3 vezes, abandona o Mestre e foge covardemente. Ele se arrepende, evidentemente, pede misericórdia a Deus. Em João 21, a Bíblia diz que Jesus vai até ele e dá a ele a oportunidade de reconciliação, quando Jesus 3 vezes pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro, tu me amas? Se ele negou 3 vezes, agora ele teve a oportunidade de reafirmar 3 vezes o seu amor e o seu compromisso com Jesus. Mas ainda assim, irmãos, Pedro continuou sendo Pedro. Percebo que a vida de Pedro só mudou de fato. Ele teve uma experiência impactadora com o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? E essa experiência acontece no livro de Atos, capítulo 2. Porque depois de João 21, Jesus ainda fica 40 dias ensinando sobre o reino de Deus. Atos, capítulo 1, fala sobre isso. E ele então deixa uma ordem para os discípulos: ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Porque a promessa foi feita no Antigo Testamento, do profeta Joel, foi feita através do profeta Ezequiel, foi feita através do profeta Isaías, foi feita através dos salmistas, que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne, e as pessoas teriam uma experiência tão profunda com o Senhor, que não seria mais necessário um ensinar ao outro, mas o Espírito os ensinaria. E como que acontece isso? Se você ler Atos capítulo 2, você vai ver que a promessa é cumprida, porque aquele que fala é fiel para cumprir a sua palavra. O Espírito de Deus é derramado sobre os discípulos, não somente sobre os 12, mas sobre mais de 120 discípulos que estavam orando no cenáculo. E a vida daqueles homens foram transformadas pelo poder de Deus. A partir dali, Pedro é um novo homem. Pedro é uma nova pessoa. Porque Jesus havia dito para ele: quando você se converter, quando você realmente tiver a sua vida impactada pelo poder de Deus, ajuda os teus irmãos. Uma vez que Satanás havia pedido a alma de Pedro para peneirá-la. Mas Jesus disse para ele: eu intercedi por você, e a tua vida foi conservada. Então, antes de Atos 2, Pedro era conhecedor da verdade. Pedro havia assimilado a verdade, irmãos. Mas faltava a ele a experiência com o poder de Deus. Porque Jesus nos diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós precisamos da palavra de Deus, a verdade que nos norteia, mas também precisamos do fogo do céu para consumir e colocar o nosso coração em chamas. O cristianismo é uma religião de fogo, irmãos. Mas eu não falo fogo desenfreado, fogo infantil, fogo desmedido, fogo descontrolado.
Eu falo de um fogo que inflama o coração, que nos leva, irmãos, a ter uma visão apaixonada pelas almas perdidas, que nos leva a ter uma visão apaixonada pelo reino de Deus, que nos incomoda para ter um compromisso maior com o Senhor. É desse tipo de fogo que eu estou falando. Não apenas daquele movimento que é momentâneo e mais parece um fogo de palha. Irmãos, eu sou pentecostal, eu nasci numa igreja pentecostal, eu fui apresentado numa igreja pentecostal, eu fui batizado numa igreja pentecostal, eu vivenciei o batismo com o Espírito Santo, e eu digo para você, há muita meninice no nosso meio, mas eu quero te dizer uma coisa, a meninice não pode nos tirar da verdade. E a verdade é que o Senhor quer batizar o seu povo com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo e com fogo. Não é uma experiência superficial. Não é uma experiência baseada apenas em algum talento ou dom. Mas é uma experiência transformadora. Transformadora. Eu falo por mim, irmãos, eu nasci no Evangelho, minha mãe está aqui, me criou no Evangelho, meu pai me criou no Evangelho. Eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Eu vivi uma época revoltada, um pouco assim, mas sempre mantive meus pés na igreja, na presença de Deus. Mas a minha vida foi transformada no dia 28 de fevereiro de 1998, quando o Senhor me chamou para o ministério e inflamou o meu coração com a sua graça maravilhosa, irmãos. Eu tive uma experiência com Deus. Eu fui criado no Evangelho. Mas eu tive uma experiência com Deus. Paulo, irmãos, era um conhecedor da verdade, mas ele também teve uma experiência com Deus. John Wesley, teve, irmãos, uma experiência com Deus no dia 24 de maio. A vida cristã, ela não é apenas uma vida de assimilação, mas é uma vida de experiências com Deus, de andar com Deus, de caminhar na presença de Deus, de ouvir Ele falar, de ter prazer em obedecer a sua voz, de ter autoridade espiritual para repreender demônio, de ter discernimento espiritual e orar para que os enfermos sejam curados, de ter graça de Deus para com autoridade falar da sua palavra, seja na rádio, na internet, seja em qualquer ambiente público, porque o Espírito de Deus que habita em nós nos dá essa condição, nos capacita, irmãos. E Paulo disse para a igreja de Éfeso, vocês precisam alimentar isso não pode parar no coração de vocês, é por isso que a ordem foi dada, deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Primeiro, irmãos, Paulo orienta a igreja de uma forma muito sensata, dizendo o seguinte, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Evidentemente que ele não está discutindo aqui a questão de autorização para beber ou não para beber, não é a questão aqui. Ele está pegando um hábito comum das pessoas naquela época, era beber vinho. E esse hábito comum levava as pessoas a cometer um pecado comum. Mas pecado é pecado. Porque levava à libertinagem, levava à dissolução, ao descontrole. Quem já fez uso de álcool sabe perfeitamente bem os malefícios do álcool no organismo do ser humano. A discussão aqui não é autorização para beber. A discussão é o seguinte, tire da tua vida aquilo que te afasta da presença de Deus. Identifique nos teus hábitos normais aquilo que está atrapalhando a tua relação com Deus. Porque ele pega um hábito comum das pessoas naquela época, era beber vinho, mas que levava as pessoas a cometer pecados que eram tidos como comuns. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o pecado afasta você da presença de Deus. O pecado afasta você de Deus. Você pode estar dentro da igreja, mas afastado de Deus. Porque o pecado ainda está habitando na tua vida. Então Paulo está usando como exemplo o vinho, a embriaguez. E está dizendo o seguinte para nós, identifique o que está afastando você de Deus. E por favor, libere isso da tua vida, lança fora isso da tua vida. Não tenha medo de abrir mão daquilo que aparentemente ou superficialmente te dá prazer.
Porque o vinho, no primeiro momento, ele é prazeroso àquele que bebe. Mas ele é farmacologicamente, irmãos, depressivo. Ele afunda a pessoa numa depressão. Fora os inúmeros problemas que leva a pessoa que está descontrolada pelo vinho a cometer. Mas Paulo está usando esse exemplo que para muitos era comum, e pode ser que até era liberado por outros, e dizendo o seguinte: olha, tem comportamentos, tem atitudes que você assimilou, que precisam ser identificadas e precisam ser lançadas fora da tua vida o mais rápido possível, irmão. Porque senão você lê um texto como esse e diz assim: não, mas eu não bebo vinho, então não tem problema com isso daqui. A questão não é essa. Porque talvez o seu vinho é a internet hoje. O teu vinho é a rede social. O teu vinho são os amigos. O teu vinho é o envolvimento que você tem demasiadamente com as coisas que não são agradáveis a Deus. O teu vinho é aquilo que está levando você a pecar, levando você a se afastar do Senhor, levando você a se esfriar na fé. Identifique isso, irmão. Irmãos, eu percebi recentemente que eu não estava fazendo muito bem para mim a rede social. Sabe o que eu fiz? Cancelei as duas, fiquei um mês sem rede social. Agora que eu voltei a colocar de novo. Fiquei 30 dias sem rede social. Sabe por quê? Eu preciso dizer para mim mesmo quem está no controle. A rede não me controla, eu controlo a rede. Amém, irmãos? Paulo diz, aliás, Paulo não, o escritor de Hebreus vai dizer o seguinte, que nós devemos identificar aquilo que não é nem pecado, mas está nos atrapalhando de caminhar, de correr a nossa carreira espiritual. Deixando para trás aquilo que nos atrapalha. Identifica, irmão. Você tem que perceber que às vezes aquilo não é nem pecado em si, mas está atrapalhando você. Então é melhor abrir mão. Porque Deus tem que ser prioridade na tua vida. Amém, meus queridos? Identifique. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Mas ele diz: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Versículo 18. Ser cheio do Espírito é uma ordem para os discípulos de Jesus. Ser cheio do Espírito não é algo que vai acontecer automaticamente na tua vida. É algo que você precisa buscar. Ou porque, se você não buscar ser cheio do Espírito, naturalmente o contrário vai acontecer, que é ser cheio da carne. Você precisa entender, irmãos, que o Espírito de Deus habita em nós, mas nós precisamos desejar a sua habitação. Precisamos almejar a sua presença. Precisamos buscar a presença de Deus, irmãos, com sede, com vontade. Eu fico vendo, irmãos, que tem muitas pessoas que ela tem mais prazer com as coisas que são naturais, com as coisas que são mundanas, do que com as coisas que são espirituais. Cuidado com isso. Cuidado. O que atrai mais o teu coração? O que atrai a tua atenção? O que atrai as tuas afeições? Porque, irmãos, lamentavelmente, quando a gente faz um apelo e diz assim: meus amados irmãos, vamos fazer uma reunião de oração, vamos fazer uma vigília de oração aqui. Queridos, o número não é tão grande assim, porque isso está mostrando o termômetro espiritual da igreja. A igreja precisa despertar, irmão. Você precisa despertar. Mateus 25, Jesus usa o exemplo da parábola das 10 virgens. Você sabe disso. As 10 virgens estavam esperando o noivo. 5 eram prudentes e tinham azeite de sobra. E 5 foram imprudentes e não tinham azeite o suficiente para esperar o noivo. Naquela espera, termina o azeite das imprudentes. E elas pedem azeite para as prudentes. Só que as prudentes não podem compartilhar do azeite. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não posso compartilhar minha experiência com Deus com você. A experiência com Deus, ela é minha. Ela é pessoal. Ela é intransferível.
Eu não posso transmitir a minha experiência para a Elisa, minha esposa. Eu não posso transmitir a minha experiência para minhas filhas. Eu não posso transmitir minha experiência para as pessoas que eu amo. Eu tenho que incentivá-las mostrando o caminho. Mas a experiência é pessoal e intransferível. Agora, fique atento. Fique muito atento. Porque o noivo está voltando. E como é que está o teu candeeiro? Como é que está o teu nível de intimidade com Deus? Porque o que vai levar você para o céu, irmão, é o Espírito Santo, querido. Oh, glória a Deus. O que vai levar você para o céu é o Espírito Santo. É justamente esse azeite que alimenta a luz do candeeiro. E que faltava às imprudentes, mas sobejava nas prudentes. Por favor, irmão, seja um crente prudente e tenha azeite no teu candeeiro, porque o noivo está voltando para buscar a sua noiva. O noivo está voltando. Não vai dar tempo de falar, Ivonete, compartilha comigo a tua experiência, compartilha comigo o Espírito que está em você, Elci, compartilha comigo, Marcelo, a tua experiência com Deus. Não, irmão, cada um vai dar conta a Deus da sua vida, da maneira que tem vivido diante do Senhor. Não tem como transferir isso. Por isso que Paulo lhe disse, enchei-vos, porque nunca é demais. É uma ordem dada a todos. E é uma ordem, irmãos, que, olha, vou te dizer uma coisa interessante. Quanto mais você tem do Espírito, mais você vai querer do Espírito e mais você vai desejar do Espírito Santo de Deus. É uma experiência única. O mundo não conhece isso. E não pense que o que o mundo nos oferece pode substituir essa experiência, porque não pode. Bebida não substitui, droga não substitui, experiências libertinas não substituem, amigos que não levam a lugar nenhum não substituem. O que realmente vai trazer a plenitude de satisfação na alma e no coração do ser humano é a presença de Deus, é a plenitude do Espírito Santo no coração humano, irmãos, que nos leva a buscar a Deus cada vez mais, que nos leva a ter interesse pela palavra, desejo pela oração, necessidade de estar na casa de Deus, de participar da mesa do Senhor, de estar em comunhão com os irmãos. São elementos fundamentais, querido. Por favor, o Espírito Santo de Deus, ele é como um fogo. E o fogo precisa ser alimentado. Não que o Espírito precise ser alimentado, mas a nossa experiência com o Espírito precisa ser alimentada. A Bíblia diz no livro de Levítico que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A ordem dada aos sacerdotes é o seguinte: vai arder o fogo continuamente sobre o altar. E a ordem dada a eles era o seguinte: vocês deveriam toda manhã levar lenha e colocar sobre o altar. Todo santo dia, o sacerdote tinha que limpar a cinza e colocar lenha nova. Esse deve ser o procedimento cristão, irmão. Identificar a cinza, aquilo que atrapalha a queima do fogo, e colocar lenha nova. Porque colocando lenha nova, o fogo arderá continuamente no coração. Quando você não alimenta, o fogo se extingue. E Paulo também nos alerta dizendo o seguinte: não extinguais o Espírito Santo de Deus. Não apague o fogo que arde no teu coração. Foi a mesma advertência que o Senhor deu a uma das 7 igrejas da Ásia, quando ele disse assim: olha, volte ao teu primeiro amor. Volte àquela experiência inicial que você teve. Quando você se converteu a Cristo. Quando você rendeu o seu coração a Ele, e o seu coração se inflamou de um amor único. Volte àquele momento. Não perca de vista isso. Não ache, irmãos, que vida cristã é fria, insossa, infrutífera, indiferente, porque ela não é. A vida cristã é calorosa, é quente, é luminosa, atrai as pessoas, amém, irmãos? Numa noite fria, como é bom você estar perto do fogo, aquece, acalenta, tranquiliza.
Da mesma forma, a presença de Deus nos tranquiliza em meio às dificuldades da vida. Mas alimente isso no teu coração. A Bíblia diz que para você se alimentar, para você ser cheio do Espírito, você precisa se esvaziar, porque não tem como encher algo que já está cheio. Você quer ser cheio do Espírito? Então se esvazie. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus se esvaziou de si mesmo. E nós igualmente precisamos nos esvaziar. Nos esvaziar da nossa razão, irmão, da razão própria, da vontade própria, dos nossos conceitos pré-concebidos, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. E precisamos nos render aos pés do Senhor. É como Maria, irmãos. Ela fez uma escolha e você também tem que fazer, assim como Marta, sua irmã. Enquanto que Marta estava preocupada em fazer coisas para Jesus, Maria estava preocupada em estar com Jesus. Ela se esvaziou para estar ali. Até da opinião dos outros, ela não esquentou a cabeça. Nem a opinião da sua própria irmã, nem a crítica da sua irmã, mas ela tomou uma decisão, estar aos pés de Jesus e se encher da sua presença. E Jesus disse assim, olha, ela escolheu a melhor parte, e essa melhor parte não lhe será tirada. Você tem que fazer uma escolha, todo dia, não é só domingo, é todo dia. Porque se você deixar com que o seu eu domine, você vai se afastar de Deus. Mas se você se esvaziar do seu eu, você vai se aproximar de Deus. Pode parecer, no primeiro momento, uma renúncia, e é mesmo. Porque Jesus disse, aquele que não negar a si mesmo, e não pegar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Tem que haver renúncia, tem que haver disposição para a perda, tem que haver disposição para a entrega. Porque pode parecer que você está perdendo, mas você não está perdendo, você está ganhando. Porque você está ganhando para a eternidade. Irmãos, evidentemente que no primeiro momento nós temos uma preocupação com aquilo que é natural, porque estamos aqui nesse mundo, precisamos trabalhar, precisamos pagar as contas, precisamos viver, precisamos cumprir nossas responsabilidades, mas não se engane, a tua vida na face da terra vai ser curta, breve, muito breve, em comparação com a eternidade que nos espera. Você não foi criado por Deus apenas para viver 70 anos, 80 anos aqui nesse mundo. Você foi criado por Deus para viver uma eternidade. Agora, essa eternidade será ao lado do Senhor, ou essa eternidade vai ser distante do Senhor? Porque céu e inferno é justamente isso. O que é o céu? É o lugar da presença de Deus. O que é o inferno? É o lugar da ausência de Deus. O sofrimento maior não é o fogo ou o enxofre. O sofrimento maior é a consciência acusando de que você poderia estar no céu, na presença de Deus, mas você está no inferno, no lugar de total ausência de Deus. Mas você sabia que tem gente que vive o inferno em vida? E tem gente que vive o céu em vida? Eu conheço pessoas que vivem no céu hoje, que vivem na expectativa da eternidade agora, porque não estão esperando a eternidade para desfrutar da presença de Deus, já desfrutam da presença de Deus hoje, irmãos. Essas pessoas já vivem no céu, porque vivem na presença de Deus. Por outro lado, tem gente que já vive o inferno. A vida delas é o inferno. E por que é o inferno? Porque ela vive longe da presença de Deus.
Ser cheio do Espírito é viver na presença de Deus, é viver cheio da presença de Deus. E grave bem, haverá atitudes e ações que poderão ajudar você nesse processo. Porque você tem que se esvaziar, renunciar, abrir mão. Mas também você tem que colocar algo para dentro. E o Espírito de Deus vai colocar desejo no teu coração. Porque a Bíblia diz em Filipenses, na carta aos Filipenses, que Ele opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Ou seja, se houver um desejo sincero na tua alma de buscar a Deus, você vai começar a se dedicar mais à Bíblia. Você vai ler a Bíblia de uma forma um pouco diferenciada. Porque quem tem desejo pela presença de Deus, vai querer conhecer mais de Deus, e a Bíblia é um caminho certo para isso. Amém, irmãos? Você vai ter um desejo inesperado de orar. Você vai acordar de madrugada. Vai acordar como se fosse meio-dia, e é 3 horas da manhã. E sabe o que é isso? É o Espírito de Deus te conduzindo ao momento de oração. Não ignora isso não, irmão. Não ignora. Sabe o que você tem que fazer? Senhor, eis-me aqui, usa-me para a tua glória, seja um intercessor, ore, busque a Deus, irmãos. Você, para vir à igreja, você teve que renunciar a alguma coisa. Sim, você teve que abrir mão de algo para estar aqui hoje. Mas pode ter certeza de algo, irmão. Você vai voltar para sua casa cheio da graça de Deus, cheio da bondade do Senhor, cheio da presença do Senhor, e vai alimentar a tua semana em nome de Jesus. Tem que abrir mão de algo. Não dá para ter as duas coisas. Você tem que fazer uma escolha. E a escolha mais acertada que você pode fazer é a escolha de ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Terceiro ponto, irmãos, Paulo nos diz que quando o Espírito de Deus, ou a sua presença, ela é plena em nosso meio, essa presença, ela se torna visível. Se evidencia através de alguns comportamentos. Olha o que ele diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, irmãos: quando a igreja ou quando o cristão está cheio da presença de Deus, a primeira coisa que muda é a linguagem. Ele diz aqui, falando entre vós. A primeira coisa que muda é o conteúdo das nossas palavras. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem as suas palavras governadas pelo Espírito Santo de Deus. Não sai da sua boca palavras atropeladas. Porque a Bíblia diz, irmãos, o Senhor Jesus nos ensina em Mateus capítulo 12, versículo 34 e 35, porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. A primeira coisa que muda quando nós estamos cheios de Deus é a nossa linguagem, irmão. Se torna uma linguagem santa. O vocabulário muda. O crente não tem dificuldade em eliminar os palavrões da sua vida. E eu nem vou dizer palavrões no sentido, porque eu penso comigo, irmãos, que palavrão não é nem uma questão de espiritualidade. Para mim é uma questão de educação. Concorda comigo ou não? Falar palavrão é uma questão de educação. Então eu nem vou trabalhar na questão do palavrão, mas de palavras que edificam, palavras saudáveis, palavras que abençoam, palavras temperadas com sal. O escritor de Tiago, ele disse, olha, não pode sair 2 tipos de água de uma mesma fonte. A primeira coisa que muda é a linguagem. Falando entre vós. Segundo aspecto, irmãos,
o nosso relacionamento, o relacionamento entre os irmãos muda. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem comunhão vívida, comunhão, irmãos, evidente no meio da igreja, no meio do povo. As pessoas não têm dificuldade de se relacionar quando o Espírito de Deus está governando. Mas o contrário é verdade. Uma igreja dividida, uma igreja rachada, uma igreja com diversas opiniões governando, é uma igreja onde o nível de intimidade com o Espírito Santo está lá no pé, está lá embaixo. Porque onde o Espírito de Deus está governando, a comunhão entre os irmãos. Irmãos, é colocado de lado as opiniões pessoais, é colocado de lado os conceitos, as visões pessoais, porque juntos nós buscamos a vontade de Deus. Falando entre vós, no nosso meio o ambiente muda. E não precisa ter curso para isso não, irmão. O que precisa ter é simplesmente obediência à voz do Espírito Santo de Deus que está no nosso meio. Amém, queridos? Terceiro, sabe o que muda? Muda o ambiente de adoração. Onde o Espírito de Deus está governando, a adoração é mais profunda, é mais intensa, é mais próxima do trono de Deus. Irmãos, nós temos que avaliar a nossa adoração. O texto diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Cânticos espirituais. Hinos, salmos. A qualidade da adoração muda. Não vamos nos contentar com a superficialidade. Não vamos nos contentar, irmãos, com modismos. Porque modismo não vai trazer a presença de Deus. A presença de Deus vai ser atraída por corações rendidos. Não é nem a quantidade de palavras, ou a qualidade das palavras, mas a intensidade com que as palavras são ditas. De todo o coração eu creio nisso, irmãos. Me perdoe, eu não creio que para ser pleno do Espírito Santo a gente tem que ficar aqui 2 horas adorando. Eu não creio, irmãos, que é isso que vai fazer diferença. A quantidade do tempo que adoramos, ou a quantidade de palavras que nós dizemos a Deus. Para mim, o que faz diferença é a qualidade das palavras, é a intensidade das palavras. Por isso que Paulo diz o seguinte, são salmos, é qualidade, porque o salmo está escrito na Bíblia, é a revelação, irmãos. Nós temos 150 salmos que podem direcionar a adoração a Deus. E pode ter certeza de uma coisa, quando a igreja canta a palavra, a igreja se aproxima mais do trono da graça de Deus. É cantar a palavra, irmãos. Hinos e cânticos espirituais, que coisa gloriosa. Você já viu momentos onde flui no meio da igreja cânticos espirituais espontâneos? Você já viu isso? Você já vivenciou isso? Está aqui, está na Bíblia. Cânticos espirituais espontâneos. Cânticos espirituais que o Senhor vai dando aos seus músicos, aos adoradores, para compor canções que levem a igreja à adoração. Quando o Espírito de Deus está governando, Ele concede composições espirituais para mudar a qualidade da adoração. Muda, irmãos. E nós temos que buscar isso, queridos. É uma crítica que eu faço aqui, mas não é no sentido maldoso, não. Nós importamos demais letras e músicas. Cantamos demais experiências dos americanos, dos europeus e de lá não sei da onde. Mas nós temos que celebrar, irmãos, e cantar o Deus que nós vivemos aqui no Brasil, na linguagem da língua portuguesa, com a cultura brasileira,
Queridos, não é errado, irmão, mas nós precisamos ter a nossa experiência com Deus e a partir da nossa experiência com Deus, produzir cânticos espirituais ao Senhor. Quarto elemento, a igreja que está cheia do Espírito Santo é uma igreja grata, é uma igreja contente, é uma igreja feliz, é uma igreja sorridente. Amém ou não? Você pode dar um sorriso bonito aí ou não? Irmãos, eu arrumei meu dente há uns 2 anos já, né, amor? Agora eu posso sorrir com vontade, né? Ainda bem que eu já vim para cá com o dente arrumado. Mas eu tinha um dentinho meio amarelo aqui, eu ficava com vergonha de sorrir. Hoje, ó, arreganho os dentes para sorrir com alegria. Mas onde o Espírito de Deus está, há verdadeira alegria, há um sentimento de satisfação, de felicidade e de contentamento. Paulo disse aqui, olha, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja cheia do Espírito Santo não tem espaço para murmuração, não tem espaço para críticas que não edificam, que não constroem. Não tem espaço para aquele olhar pessimismo, aquele olhar, sabe, aquele olhar negativo. Não, irmãos, nós olhamos com bons olhos, nós agradecemos a Deus por tudo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Gratidão, contentamento, outra palavra cristã linda. É uma igreja contente, e não uma igreja descontente. É uma igreja satisfeita, realizada, porque o Senhor nos satisfaz. E não uma igreja, irmãos, que fica minguando, que fica ali com a impressão de que sempre está faltando algo. Onde o Espírito de Deus está, irmãos, nós vamos ter sempre a certeza de que seremos supridos em tudo. Porque o Senhor nos supre em tudo, amém, irmãos? E nos supre sempre. E por último, para encerrar, tem ainda um quinto comportamento que é a submissão. Isso daqui é uma verdade espiritual difícil de entender, de muitos entenderem. O texto diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É evidente, irmãos, que nós precisamos ter maturidade para entender o que está escrito aqui. Mas uma coisa é certa, quando o Espírito de Deus ou a sua presença é plena no meio da igreja, não tem rebelião. Não tem rebeldia. Não tem desobediência declarada. Não tem indiferença àquilo que o Senhor orienta através dos seus servos. Há uma harmonia entre aquele que tem autoridade e aquele que é sujeito à autoridade. Porque, irmãos, todos nós estamos sujeitos a autoridades. E todos nós temos que aprender o valor da submissão. Deus não trabalha em ambientes de rebeldia. A rebeldia dividiu o céu e formou o inferno, irmão. Então você pode ter certeza de uma coisa, só vai dar ruim. Quem anda pelo caminho da desobediência, da rebeldia, sabe, da dureza de coração, da inflexibilidade, vai colher frutos amargos. Mas quem anda pelo caminho da submissão, queridos, vai colher bênção de Deus na sua vida. E nós temos que saber nos colocar no nosso lugar. Nós temos que saber nos posicionar no que diz respeito à autoridade. Porque todos nós estamos debaixo de autoridade. E todos nós, de alguma forma, exercemos autoridade sobre os outros. Então, quando nós entendemos que o Espírito de Deus ele toma o coração da pessoa, a pessoa ela começa a viver uma autêntica submissão à autoridade divina. Porque, irmãos, olha o que Paulo disse. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu.
E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Eu não consigo entender uma pessoa que é cheia do Espírito Santo e é rebelde. Isso não existe, irmão. Eu não consigo entender uma pessoa que é cheia do Espírito Santo e não entende a importância da obediência. Eu não consigo. Irmãos, eu sou pastor da igreja, evidentemente, eu não preciso dizer que sou, porque quem diz que é porque não é. Mas quando eu estou no coral, quem manda é ela, filho. Ué. Se ela fala para mim assim, coloque-se em pé. Opa, vamos colocar em pé. Se ela fala para mim assim, ó, você errou no tom. Tá bom, eu errei no tom. Quem é a autoridade no coral? É a Elisa. E eu sou um componente do coral. Ali eu não sou pastor. Ali eu sou componente do coral. Evidentemente que agora, enquanto pastor, eu exerço sobre ela autoridade, também como marido. Mas eu também preciso me colocar no meu lugar quando a autoridade estiver na mão dela. Vocês estão entendendo, irmãos, que nem sempre isso é tão fácil de compreender e de aplicar na sua vida, mas é o que a Bíblia está nos mostrando? Se eu estou lá na aula da escola de formação de líderes, o professor na sala de aula da escola de formação de líderes é a autoridade sobre a minha vida. E se ele me dá uma ordem e diz assim, olha, você tem que responder essas 5 questões aqui, eu tenho que responder as 5 questões dadas. Porque lá naquele ambiente de aula, eu não sou a autoridade. A autoridade é o professor, porque foi delegado a ele essa autoridade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O teu líder de ministério recebeu a autoridade para liderar o ministério. E todo aquele que faz parte do ministério precisa estar sujeito à autoridade do seu líder. O líder de Gessel, a mesma coisa. Ele não está ali à toa, foi delegada a ele uma autoridade espiritual de liderar, de cuidar daquele Gessel. Ah, não vou fazer o que ele quer. Não estou nem aí para o que ele fala. Não recebo suas orientações. O pastor Luiz que é meu pastor, você não é meu pastor. Queridos, esse espírito de rebeldia traz condenação, mas a obediência traz a bênção de Deus. Até no lar, irmãos. Até no lar. Filhos rebeldes trazem condenação sobre si. Mas ao mesmo tempo os pais precisam exercer a autoridade com sabedoria, com a graça de Deus. Por isso que a Bíblia fala, pais, não ireis os vossos filhos. E filhos, honrem os vossos pais. Então, não dá mais tempo, mas em tudo na vida cristã, o princípio de submissão é extremamente importante. Porque a Bíblia diz que Jesus se esvaziou, se fez homem e viveu debaixo da vontade de Deus Pai Todo-Poderoso, seguindo as orientações do Espírito Santo, porque ele se esvaziou de si mesmo. Irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que entende o valor da obediência e da submissão. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Seja submisso à autoridade espiritual. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Mantenha o seu coração cheio de gratidão, de alegria e de contentamento. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Adore ao Senhor, não pela quantidade das palavras, mas pela qualidade e a intensidade da sua adoração. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Viva em comunhão com os irmãos, desenvolva essa comunhão. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Controle as tuas palavras, peça para Deus mudar o conteúdo das tuas palavras, e você vai ver, meu irmão, que o Senhor vai fluir através da tua vida, vai fluir, e as pessoas vão ver assim, olha, tem diferença, esse camarada aí está diferente, a vida dele está diferente, a vida dela está diferenciada. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém? Se coloque em pé em nome do Senhor, vamos orar? Diante de tudo que você ouviu aqui, tudo que você ouviu, eu quero te perguntar, você quer ser cheio do Espírito Santo ou cheio de si mesmo? Você quer ser cheio do Espírito Santo ou cheio da carne? Você quer ser cheio do Espírito Santo ou cheio do mundo?
Porque só vai para o céu, aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta. Quem quer viver o céu aqui na terra, irmão? Quem quer viver o céu aqui na terra? Eu quero viver o céu aqui na terra. Você pode fechar os teus olhos? Feche os teus olhos um pouquinho. Pense no que você ouviu. Como que o Espírito de Deus tem falado ao seu coração? De uma forma específica, como se aplica a você o que você ouviu? Pense com carinho. Qual é a área em que você precisa melhorar? É na linguagem? É na fala? É na comunhão com os irmãos? Você precisa ter mais comunhão? O que é, irmão? É na adoração? É na gratidão? É na submissão? Pense com carinho. Deixa o Espírito Santo agora falar com você. Espírito Santo de Deus, ministra o coração do teu povo a verdade. Faz isso agora, Senhor. Convence. Convence, Espírito Santo de Deus. Convence, Senhor, porque não são as minhas palavras, mas é a ação do Senhor no coração que vai mudar. A atitude, o comportamento, a vida de cada um de nós. Porque nós não queremos, Senhor, ser cheios de nós mesmos. Nós queremos ser cheios da Tua presença, cheios da Tua graça, cheios do Teu poder, Senhor, cheios de autoridade espiritual, cheios da Tua presença gloriosa, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós um vento suave, Senhor, mas ao mesmo tempo arrebatador. Um vento que lança para longe toda a cinza. E um vento que faz com que o fogo ressurja novamente no coração. Aleluia! Eu